Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que ainda estamos no período do Pentecoste, lembramos que nós tivemos já em nosso batismo um encontro transformador com Cristo, onde Ele, através da sua palavra, nos mostrou o seu amor perdoador e nos deu uma nova vida. Nós, agora redimidos, salvos, somos os enviados de Cristo a este mundo para proclamar a boa notícia de salvação. Hoje no Evangelho, Jesus tem um encontro com um homem que estava endemoniado e depois de ser curado, Jesus diz uma coisa para ele, para mim e para você assim: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
3. Salmo número 3 é um salmo de confiança em nosso Deus. Em meio aos problemas e dificuldades desta vida, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama tanto, que entregou o seu Filho para nos salvar, que prometeu que estaria conosco todos os dias, nos bons e maus momentos. E com o salmista nós dizemos: eu durmo tranquilo à noite, porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade dos pais. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para eles. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Isaías capítulo 65, versículos 1 a 9, aonde Deus, através do profeta Isaías, faz uma promessa que ele viria ao mundo e ele cuidaria tanto do seu povo como daqueles que não eram o seu povo. Essa promessa se cumpre em Cristo. Cristo veio ao mundo e ele é o Emanuel, que quer dizer Deus está conosco todos os dias, nos amparando, protegendo e abençoando. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando nos jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total, pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz: não o destruam, pois a bênção dele, assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência,
e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 até o capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz que nós somos, através de Jesus Cristo, filhos de Deus. Nós temos um Pai que está cuidando de nós, conduzindo as nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos e Ele trabalha incansavelmente para cuidar de nós e nos conduzir por esta vida até chegarmos ao lar eterno no céu. Mas antes que viesse a fé,
fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Assim termina a leitura da Epístola. Santo Evangelho escolhido para hoje, nós encontramos em Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39, onde um homem, terrivelmente dominado pelo diabo,
se encontra com Jesus. Somente Jesus poderia libertá-lo deste mal. Jesus o liberta e ele fica calmo, tranquilo. Assim também nós, as nossas preocupações, os males que afetam a nossa vida, o pecado, somente Cristo pode nos libertar. E quando Jesus liberta o ser humano, ele fica tranquilo, calmo, seguro, porque agora ele tem um Senhor e Salvador. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Espírito divino,
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho pouco lido, Lucas 8, 26 a 39, ressaltando as palavras de Jesus: conte tudo o que Deus fez por você. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, a ciência avança maravilhosamente rápida na busca por remédios e procedimentos para curar as diversas enfermidades de nossos dias. Eu imagino quantas doenças existiam antigamente que matavam muita gente e hoje são tratadas e curadas pelos remédios e pelos procedimentos cirúrgicos. Hoje existem robôs que fazem operação, nanotecnologia, cirurgia sem cortes, remédios superpoderosos. A ciência progrediu muito na cura das doenças do corpo e da mente, mas as doenças da alma ela não pode curar. Somente Jesus Cristo pode curar as doenças da alma. Aquele homem do Evangelho lido estava com uma séria doença na sua alma. Ele estava possuído por uma legião de demônios. Jesus o cura dessa doença e ele tem a sua vida restaurada. E Jesus diz assim para ele: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Conte tudo o que Deus fez por você, porque você estava doente. Veja a situação deste homem dominado pelo diabo, segundo o Evangelho. Ele andava nu, vivia em meio aos sepulcros no cemitério. Por mais que tentassem prendê-lo com correntes, ele arrebentava tudo e andava pelos desertos sozinho. Era uma vida desgraçada, infeliz, dominada pelo mal, sem sentido, sem perspectiva de mudança. Assim também era a vida de todos os seres humanos por causa do pecado. Deus criou o ser humano bom, perfeito, para viver perfeitamente feliz e eternamente no céu e na terra que Ele criou, cumprindo o propósito, a razão do viver para o qual Deus o tinha criado. Diz o Salmo 156: todo ser que respira, louve o Senhor. O ser humano tinha a opção dada por Deus de continuar a sua vida feliz, eterna, fazendo aquilo para o qual foi criado, adorando e servindo a Deus, ou se afastasse de Deus e fizesse a sua própria vontade, trazendo o sofrimento e a morte sobre toda a humanidade. Infelizmente, o ser humano escolheu o mal, o afastamento de Deus, e escolheu o pecado. E a consequência do abandono de Deus e do pecado foi a separação de Deus, o sofrimento, a maldade e a morte aqui e no inferno, como diz Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Com o pecado, o ser humano ficou doente, e doente na sua alma, como aquele endemoniado. O ser humano hoje, afastado de Deus e vivendo em pecados, também anda sozinho, está perdido, uma vida sem sentido, sem direção, vive sem uma razão de viver, procurando apenas saciar os seus desejos pecaminosos, e à sua frente só tem a morte e o inferno. O grande milagre na vida daquele homem endemoniado aconteceu no versículo 27. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio. Neste encontro com Jesus, este homem é curado do seu problema, do seu mal, da sua doença. Ele é curado daquilo que atormentava a sua alma.
Conte tudo o que Deus fez por você, porque você estava doente, Jesus o curou. Jesus expulsa os demônios deste homem, e quando o povo vem da cidade para ver o que aconteceu, eles encontraram um homem assim, no versículo 35. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Nesse encontro com Jesus, a vida deste homem mudou, regenerou-se, renovou-se, ela ressurgiu. Ali aos pés de Jesus estava um novo homem, um homem que encontrou em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Foi justamente para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para curar a nossa alma, para acabar com o peso do pecado e da condenação eterna no inferno. Cristo veio ao mundo para nos libertar das preocupações com esta vida e nos dar a certeza, como o salmista que nós lemos há pouco, no Salmo 3 diz, que o Senhor está cuidando de nós, a nossa vida está em suas mãos, e Ele proverá tudo o que precisamos na nossa vida aqui, e nós um dia estaremos com Ele no céu. Cristo, naquelas 6 horas que ficou pendurado na cruz, Ele sofreu para pagar toda a dívida que todos nós seres humanos tínhamos com Deus por causa do pecado. Ele sofreu um castigo eterno que nós deveríamos receber por causa de nossas maldades e pecados. Quando Ele disse no alto da cruz, está consumado, Ele afirmou categoricamente que o diabo, o pecado e o inferno foram vencidos. Por isso Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E em João 10:10 ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Conte tudo que Deus fez por você, porque você estava doente e Jesus o curou. Agora, este homem atormentado, que vivia pelos desertos da vida sozinho, uma vida perdida, agora está aos pés de Jesus, tranquilo, feliz, em segurança. Este homem que tinha uma vida perdida e sem rumo, andando como um louco e sozinho, agora está aos pés de Jesus, em perfeito juízo, felicidade, tranquilidade e segurança. É isso que acontece quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus. Não é a cura do corpo e nem de problemas materiais, mas a cura da alma, da vida sem sentido, do desespero causado pelo pecado e da condenação, como diz Colossenses 1:12-14. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado, Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Curado, este homem queria seguir a Jesus e Jesus concorda com isso, mas era para ele ser um cristão, uma pessoa diferente dos outros, uma luz lá onde ele morava. Por isso Jesus lhe diz: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez para você. Eu e você, estimado irmão e irmã, fomos também trazidos das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Nós fomos transformados e agora nós temos um nome: cristãos. Como cristãos, nós somos os enviados de Cristo ao mundo para proclamar a boa notícia de salvação para todas as pessoas que encontrarmos, começando pela nossa família, depois os amigos, companheiros de trabalho, juntos da igreja, adorando e servindo a Cristo, para que a palavra de Deus seja anunciada para o mundo inteiro. Jesus nos diz em Mateus 5: vocês são a luz do mundo, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros,
para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Estimado irmão e irmã, conte tudo o que Deus fez por você, porque você estava doente e Jesus lhe curou. A ciência faz coisas maravilhosas pelo nosso corpo e pela nossa mente nos dias de hoje, graças a Deus. Mas para a nossa alma, para o sofrimento da nossa alma, só tem um jeito, um remédio, uma cura: Cristo Jesus. Como aquele homem endemoniado, muitos hoje em dia vivem uma vida sem sentido, sem propósito. Trabalham, comem, bebem, se vestem, mas é só isso, nada de mais importante. E quando morre, não tem a salvação eterna. Mas quando a pessoa tem esse encontro com Cristo, tudo muda. A vida tem sentido, tem propósito, é feliz. Nós tivemos o nosso encontro com Cristo no batismo, quando Ele veio a nós, tirou o mal do peso do pecado e da condenação eterna de Deus sobre nós e nos deu uma nova vida. Cristo nos transformou de inimigos em filhos e filhas de Deus, em cristãos. Como aquele homem, que realmente nós tenhamos uma mudança de vida, caracterizada em primeiro lugar por estarmos diariamente aos pés de Jesus, na meditação diária da palavra de Deus, na oração, no adorar e servir a Cristo junto da igreja e no viver uma vida cristã segundo os 10 mandamentos. E não esqueçamos do que Jesus disse ao homem e também diz para nós: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Fazendo assim, como aquele homem, nós seremos felizes. Saberemos onde queremos chegar nos céus e viveremos em paz. E quando chegarmos lá no céu, o nosso Senhor estará pronto para nos dar um grande abraço e nos dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, viveu uma vida consagrada a mim. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
nós te louvamos, porque nós estávamos doentes em nossa alma, estávamos mortos em pecados, éramos inimigos teus, e agora, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos aproximados de Ti, nós fomos perdoados, nós recebemos de Ti a adoção de filhos e filhas, nós somos cristãos. Que nós proclamemos ao mundo inteiro a alegria de termos Cristo presente em nossas vidas, nos bons e maus momentos. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição e nenhuma tentação ou pecado tire de nós a alegria de podermos diariamente estarmos aos pés de Jesus, ouvindo na sua palavra, sendo consolados, orientados, animados a continuarmos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, à vida eterna nos céus. Que a alegria da Tua presença em nossas vidas e da salvação permaneçam conosco todos os dias, e com a nossa vida possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.